Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast nessa semana. Hoje eu estou aqui sozinho para tratar de um assunto extremamente importante que está em debate no Brasil neste momento. Nós vamos conversar aqui um pouquinho com vocês hoje sobre a votação que será realizada no Superior Tribunal Federal no dia 2 de agosto a respeito da descriminalização do porte de droga para consumo pessoal no Brasil. Essa votação, ela foi um recurso interposto aí pela Defensoria Pública que versa, né, sobre o artigo 26 da Lei 11.343 de 2026, que prevê sanções para aquelas pessoas que possuem, guardam, adquirem, possuem depósito, transportam ou tenham consigo droga para uso pessoal sem autorização. As penalidades que estão previstas nesse artigo da lei, na maioria das vezes, elas não resultam em prisão, mas em outras consequências previstas em lei. Nós podemos destacar aqui 3 delas. Por exemplo, uma atividade comunitária, voluntária, um pagamento de fiança ou até o acompanhamento e o encaminhamento para o tratamento da dependência química. Ocorre que os defensores da legalização, né, e que defendem que este artigo da lei seja inconstitucional, eles alegam que esse tipo de situação gera como consequência, né, uma discriminação entre classes sociais, de modo que aqueles menos favorecidos podem ser enquadrados como traficantes e os que têm mais condições sociais, maiores recursos, com advogados e etc., são enquadrados como consumidores, né? Na maioria das vezes, né, as evidências mostram que as pessoas que portam pequenas quantidades de droga que é para consumo próprio, elas já não são presas no Brasil e elas recebem essas outras sanções previstas na lei. Mas tem um problema que precisa ser aqui esclarecido. Às vezes é muito difícil estabelecer o limite entre um pequeno traficante e um usuário, até porque o usuário pode cometer pequenos tráficos ou pequenos delitos, né, para o seu consumo próprio, né? E aí, pela lei atual, essas pessoas que são abordadas pela polícia e que possuem droga consigo, elas são levadas à delegacia e elas são enquadradas em um desses artigos da lei, né? E existe, então, assim, uma certa subjetividade, né, na avaliação entre aquele que é traficante e aquele que é usuário que porta a droga apenas para o seu uso, que é somente um usuário, né? E os defensores da legalização justamente criticam essa questão
da subjetividade que pode favorecer alguns e desfavorecer outros. Entretanto, nós podemos dizer que os usuários de substâncias psicoativas, né, eles sempre cometem algum delito, ou eles estão mais vulneráveis, ou eles são mais suscetíveis a cometer algum delito para conseguir droga, né? E nós não queremos ser injustos, não queremos enquadrar usuários como traficantes e nem traficantes como usuários, né? Então, nós precisamos achar uma saída, né, para que nem o tráfico, o pequeno tráfico, seja ou saia impune e que nem o usuário seja prejudicado ao ser tomado como um traficante. Mas será que, ao considerar inconstitucional o artigo 28 da Lei de Droga, que prevê essas penalidades para quem porta droga, é o melhor caminho para não cometer estas injustiças? Essa é uma questão que deve ser debatida com muito cuidado e mais explorado antes de se decidir, né, definitivamente pela inconstitucionalidade do artigo 28. Eu digo isso porque nós não queremos, né, que uma pessoa que cometa algum delito, né, não importa a causa do delito, né, se alguém me assaltar na rua, né, para consumir droga, né, e para alimentar o seu vício, ele também cometeu um delito, né? Eu não quero, vamos dizer assim, ser assaltado por ninguém, nem por aquele que é um assaltante de natureza e nem por aquele que comete um delito em função de uma doença, né? Então, essas pessoas também precisam responder, né, de alguma forma pelo delito que elas cometeram, mesmo que este delito tenha sido para o consumo de drogas. Ao extinguir, né, vamos dizer assim, esse artigo da lei, você cria um mito, né, do pequeno traficante inocente, né? Então, aquela pessoa que comete um pequeno delito para conseguir droga, né, ele pode ser inimputável porque ele cometeu aquele delito para alimentar, né, vamos dizer assim, a sua dependência e a sua doença. Se essa lei for, se esse artigo for extinto ou for considerado inconstitucional, né, o que pode acontecer é que a polícia deixa de ter um instrumento, né, para detectar as pessoas que estão portando droga hoje no Brasil, né? Elas podem alegar que estão portando droga para uso próprio e, ao mesmo tempo, fazendo pequeno tráfico. Desse modo, a gente está privilegiando, vamos dizer assim, o pequeno traficante para não cometer injustiça com o dependente químico. Mas nós também não queremos o contrário,
Nós não queremos que o dependente químico seja punido porque está portando droga, né? E seja erroneamente tomado por um traficante. Então, como a gente resolve essa questão, né? Como você consegue tratar do delito e, ao mesmo tempo, tratar da dependência química, né? Na minha opinião, né, este debate ele ainda está bastante incipiente e nós não temos ainda maturidade para decidir sobre essa questão, né? Eu posso dizer aqui de algumas experiências exitosas, né, que permite com que a gente trate do delito, né, sem desconsiderar a dependência química, ou que a gente trate da dependência química sem desconsiderar o delito cometido por causa da dependência química. E tem hoje no Brasil, né, a justiça terapêutica, por exemplo, que poderia ser um modo de resolver essa situação sem criar esse mito ou alimentar esse mito do pequeno traficante inocente. Como funciona a justiça terapêutica? A intenção hoje aqui não é debater sobre justiça terapêutica. Nós podemos proximamente trazer algum especialista aqui, um dos promotores pioneiros no estudo da justiça terapêutica no Brasil, né, o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, né, ele conhece muito sobre esse assunto e a gente pode convidar ele um dia para vir aqui, né, explicar um pouco melhor para a gente do que se trata a justiça terapêutica. Mas, rapidamente, eu gostaria de dizer hoje que a justiça terapêutica funciona mais ou menos da seguinte maneira. Se alguém cometeu um delito de pequeno porte ou de pequena gravidade, né, que não colocou em risco a pessoa, né, esse indivíduo ele vai para a justiça, mas ele vai para uma corte especial que é a justiça terapêutica. E na justiça terapêutica, o delito que ele cometeu não será desconsiderado, porque ele deverá prestar conta à justiça pelo delito que ele cometeu, mesmo que tenha sido em função de sua dependência. Mas a justiça terapêutica dá como alternativa para ele que se trate da dependência química, porque uma vez que ele se trate da dependência química, e uma vez tratando da dependência química, muito provavelmente ele não cometerá aquele delito, né? Então, eu acho que essa votação, né, que vai ser feita já, né, e que eu vejo muito pouco debate nas mídias, na televisão, né? A gente tem visto falar muito pouco sobre isso. E é uma decisão extremamente importante e que vai mudar completamente o modo de tratar essa questão no Brasil, né? Se caso o Superior Tribunal Federal julgar que este artigo seja inconstitucional, na prática, todas as drogas do Brasil estarão liberadas. Qualquer pessoa pode portar droga, qualquer droga, maconha, cocaína,
não importa a droga, desde que seja para uso pessoal. E como nós vamos saber que realmente é para uso pessoal ou que não se trata de um pequeno traficante? Ou seja, na minha opinião, eu acho que há que se discutir mais sobre isso. Esse contexto é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? E eu gostaria de deixar aqui, então, uma reflexão. Se este é o momento para a gente fazer essa votação, tomar essa decisão, e eu me questiono se todos os brasileiros, se todos os pais, se todas as famílias, elas estão instruídas, inclusive das consequências desta votação que será retomada no dia 2 de agosto. Então, quero deixar aqui essa reflexão e pedir para que você, ouvinte, que tem aqui nos acompanhado, né, estude um pouco mais isso, leia sobre isso, né? E é só nós, né, os técnicos, as famílias, né, os próprios usuários de substâncias psicoativas, né, e seus familiares, que vão poder fazer alguma força no sentido de maturar um pouco mais essa ideia para que essa votação aconteça. Então, dito esse contexto, eu quero agradecer aqui a sua presença até este momento, e nos próximos vídeos nós vamos discutir um pouco mais sobre as consequências do uso de maconha, sobre como se dá o processo de legalização e como está hoje o mercado da maconha no Brasil e no mundo. Muito obrigado por sua participação até aqui.